Este é o momento de meditarmos na preciosa Palavra de Deus. Para isto, convido a você, amigo, irmão em Cristo, ouvinte deste programa, que reúna a família. Reúna a família neste momento, desligue a televisão, preste atenção no que Deus tem para você. Deus tem uma palavra para mim e para você neste dia. Por isto, neste momento, requer uma certa atenção, requer reverência, porque é o momento de ouvirmos a voz de Deus. Abra a tua Bíblia junto comigo. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Aqui Deus tem uma palavra para nós. Diz-nos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Estamos no século 21. Este fato ocorreu há aproximadamente 1930 anos, nos dias em que Jesus palmilhou essa terra. Mas não obstante a nossa tão adiantada civilização, em que a ciência se multiplica assustadoramente, as madalenas deste mundo multiplicam-se também. A poluída mulher estranha, atentando contra a moral, uma ameaça constante ao lar, à sociedade, criando um problema que os homens não conseguem resolver, o caso do adultério, o caso de uma mulher adúltera. Mas Jesus Cristo, como se vê pela história em apreço, ele sabe solucionar o problema. A Bíblia Sagrada não encobre o pecado cometido por ninguém, e nem tampouco a palavra de Deus encobre uma terrível situação como esta, em que esta mulher foi flagrada de adultério. Ela foi flagrada adulterando, não sozinha, é claro, havia um homem, mas os homens daqueles dias levaram só a mulher. Fiquem sabendo, prezados irmãos, amigos, ouvintes, o adultério é um pecado horrível, seja cometido por mulher ou por homem, pois o mesmo constitui desrespeito primeiramente a Deus, como também a ordem social estabelecida por Deus, isto é, a vida conjugal. A acusação contra essa mulher não foi contestada, e Cristo também de maneira nenhuma aprovou aquela conduta imoral. No livro de Romanos, capítulo 13, verso 17, o apóstolo Paulo ensina que todos os pecados são excessivamente maus. Todos compreendem que trocando o rótulo do frasco não muda o conteúdo do mesmo. Também não adianta chamar o pecado de debilidade, fraqueza ou enfermidade, como muitos costumam fazer. E você, está pronto a reconhecer os seus pecados como um crime contra Deus, contra o próximo e contra si próprio? Certa vez, uma mocinha crente defendia seu pensamento de que o crente podia frequentar os lugares suspeitos, tais como as casas de diversões em geral, as casas de show, as baladas que acontecem em nossos dias. E aquela mocinha falava com um ar de arrogância. Olha o que ela disse: Acho que o crente pode ir a qualquer lugar. Certamente pode, disse-lhe uma amiguinha. Isso me faz lembrar de um incidente que li há algum tempo, quando um grupo visitava uma mina de carvão. Uma das moças estava vestida de branco e as outras insistiam em dizer-lhe que isso não daria certo.
ela entrar com uma roupa branca e uma mina de carvão. A moça apelou ao velho mineiro, responsável por guiar o grupo dentro da mina, perguntando se ele não podia usar o vestido branco. Ele respondeu: sim, senhorita, nada a impede de usar o vestido branco, mas existe muita razão para lhe dizer que na hora de sair da mina, o vestido já não mais estará tão branco. É isso mesmo, como a mulher da história. Também foi assim. Vestido de sua moral, as suas vestiduras foram manchadas e só Jesus a podia purificar. Como já disse, o pecado da adúltera foi também crime contra a sociedade, o pecado dela e do homem que estava envolvido com ela. O Estado que não estabelece leis contra o adultério e não as aplica, fatalmente será corrompido, tal qual a antiga Roma e Grécia. Nós observamos que no Brasil, o adultério já não é mais crime. Inicialmente entrou em crime em desuso e hoje não é mais crime. Quer dizer, adulterar deixou de ser crime. Essas potências, muitas nações sucumbiram porque não observaram assunto tão importante que desagrega a família e que destrói os lares. Infelizmente, a civilização moderna pouco se importa com este pecado, não se lembrando mais do 7º mandamento que Deus nos deixou: não adulterarás. Pois se já pratica esse pecado escandaloso no meio de todas as camadas sociais, e tanto se utiliza esse tema em filmes, novelas, é tão corriqueiro e tão normal, em nossos dias, cabe ao povo de Deus nessa hora levantar a voz contra esse nocivo costume. É como uma lepra moral, ele se alastra por todo mundo. Hoje a mídia, os meios de comunicações tornaram o adultério algo comum, algo normal. Mas a parte mais séria deste caso trata-se do fato de que a mulher cometera um crime contra Deus, o qual, no interesse do bem-estar humano, dissera: não adulterarás. Essa ordem abrangia tanto a conduta da mulher como também a do homem. A lei divina demonstra a mesma severidade com ambos os sexos. Mas vejamos a atitude dos críticos da mulher. Notemos: os homens, pondo-a no meio, disseram ao mestre: esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Evangelho de João, capítulo 8, verso 4 e 5, que lemos. Irmãos, amigos, esses fariseus, os religiosos daquele tempo, apesar de sua conduta regular, mostraram demasiado prazer em apontar os defeitos de uma pobre criatura fraca. Por que não trouxeram também o homem? Fica esta pergunta, Quem sabe se não era um conhecido deles? Puxaram muito a palavra adultério, a mais pesada da língua, para descrever o delito daquela mulher. E esperavam o momento da aglomeração de muita gente para lhes pôr o caso. Eles queriam ali que juntasse uma multidão, claro. Não tinham nenhuma compaixão, estavam agindo assim. Queriam tratá-la conforme a justiça, exigindo a pena máxima, a morte por apedrejamento, como de fato a lei de Moisés mandava em Levítico 20, verso 10, e também em Deuteronômio 22, 12. Não é bom quando o nosso destino está nas mãos de Deus e não nas mãos de certa gente. O Deus da justiça absoluta é também o Deus da misericórdia. Muitas vezes, irmãos, nós agimos como estes homens que levaram esta mulher ali pronto para condená-la, e nós não nos olhamos no espelho, não olhamos nossos erros, não olhamos as nossas falhas, mas sempre, muitas vezes, estamos prontos para agir como juízes. Mas vejamos qual foi a palavra do Senhor Jesus àquela mulher. Uma parte desta mensagem nem foi por meio de palavras, mas sim através de certos gestos nós observamos. Lembremos-nos de que os atos e acenos de Cristo valem tanto quanto as suas próprias palavras. Jesus protegeu a mulher de ficar demasiadamente envergonhada, de uma situação de constrangimento. Olha o que diz o verso 6 que li. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O santo olhar de Cristo poderia ter fulminado esse trapo humano que os religiosos daqueles dias haviam arrastado à sua presença. Mas Jesus virou-se e, inclinando-se justamente para não a ver, os fariseus estavam com os olhos arregalados, fixos sobre a indefesa mulher, mas Cristo escrevia no chão. Que gesto de grandeza da parte do nosso Mestre! Assim como Jesus protegeu a pecadora em sua presença, da mesma forma ele protege todo pecador que se aproxima dele. Olha o que disse Agostinho certa vez:
Quando um homem descobre o seu pecado, então Deus o cobre. É verdade, os homens do mundo prazerosamente deleitam-se com os pormenores da desonestidade, mas o verdadeiro crente procura restabelecer o caído, procura levantar aquele que está caído. É uma grande verdade. Aquele que tem Jesus no coração, ele compadece-se da situação das outras pessoas e antes de julgar, procura ajudá-lo a se levantar. Você tem agido assim, prezado amigo? Você tem agido assim, prezado irmão? A tendência das pessoas é primeiro julgar, mas nós primeiro devemos ajudar e deixar com Cristo. O julgamento é com Deus. Notemos, como já disse Jesus, ele fez a lei igual para ambos os sexos. Mas e como insistissem, perguntando, endireitou-se Jesus e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Está no verso 7. Jesus soube fazer com que os homens também respondessem por suas transgressões e possivelmente incluiu a infidelidade conjugal. Vemos que Judá, no Antigo Testamento, em Gênesis 38, quis justiçar a sua nora por ser infiel até que ela lhe mostrou os anéis e braceletes dados pelo próprio Judá em troca de sua pureza. Deus condena essa hipocrisia. Por isso Jesus, estando alheio ao homem e à mulher, colocou-os no mesmo plano. Cristo absolveu a mulher de seu pecado. Tornando a inclinar-se, e continuou a escrever no chão. Não sei o que Jesus escreveu. Hoje os teólogos tentam descobrir. Talvez fosse a relação dos pecados dos acusadores, pois Jesus enxergava o coração, o íntimo de cada um, como ele vê a mim e a você. Jesus poderia tê-los fulminado com o santo olhar de sua presença, e meditar sobre isso e então tratar o assunto diretamente com Deus. Isso a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, naquela mensagem sobre a Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um deve se examinar. Jesus absolveu a mulher de seu pecado. Ele absolveu. Os acusadores, irmãos, nós vemos que a partir do mais velho, após terem ouvido aquelas palavras fulminantes de Jesus, a partir do mais velho, o mais velhaco de todos, o mais hipócrita do grupo, começaram a retirar-se um a um. De repente, lembrem-se da hora marcada com alguém. De repente, lembraram-se da hora marcada com alguém, ou das esposas que os esperavam para almoçar. Quem sabe o que eles lembraram, Quem sabe o que Deus mostrou para eles lá no íntimo dos seus corações. Quando Jesus se virou, não havia ninguém, só Jesus. Ele ainda inclinado em gesto de servo de Jeová que era, e a mulher em sua presença nessa hora. Somente Jesus e ela. Ele poderia ter-lhe aplicado a lei, mas não o fez. Ali estava o Filho de Deus. Ali estava o próprio Deus, é o que nós observamos. O Verbo habitou entre nós, fez-se carne. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem, 100% homem e 100% Deus. Jesus absolveu aquela mulher. Ele viu que ela estava com um coração arrependido. E Jesus perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Por meio dessas gloriosas palavras, a graça de Deus penetrou naquele coração quebrantado. E o jugo da escravidão saiu, deixando aquela mulher em paz. A paz de Deus e a vida eterna. Desse momento em diante, ela pôde afirmar sem qualquer hesitação: sou salva. Jesus me perdoou. Ela saiu justificada. Conta-se o caso de um oficial do antigo exército russo que estava em dificuldades financeiras para com o seu chefe, para com o seu Cesar, e esperava as piores consequências. De que maneira ele poderia pagar suas contas? Certa noite estava ele acordado até alta noite, repassando as contas, mas foi vencido pelo cansaço e tristeza. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, amigos. Muitas vezes as dívidas, as dificuldades, os problemas nos tiram o sono. Quantas vezes acontece isso conosco? Mas devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Assim estava esse oficial, Ele era tarde e não conseguia dormir porque as preocupações estavam ali latentes em sua mente. Mas ele foi vencido pelo cansaço e tristeza. Num gesto de desespero, o oficial escreveu numa folha de papel as palavras:
Quem pagará esta dívida? Muito cansado, caiu num profundo sono. Mais tarde, o próprio imperador passou pela sala dos oficiais, movido de curiosidade. Chegou-se ao lado do oficial a dormir, viu o papel na mesa, as contas em atraso e a interrogação: quem pagará esta dívida? O próprio imperador, com seu próprio punho, então escreveu embaixo: eu sim, eu, Alexandre. Imagine a alegria do oficial ao acordar e saber que suas contas foram saldadas. O nosso imperador é Jesus Cristo. E ele também está ao seu lado nesta hora. Você não tem recursos para pagar suas dívidas. Deverá saber, Jesus Cristo já pagou por você. Tal qual aconteceu com esta mulher da história, com esta mulher flagrada em adultério. Ela era uma pessoa falida moralmente, condenada, criticada, rejeitada, discriminada. Aceite a proposta de Cristo pela fé. A velha lei mosaica teria acusado e nela tirado pedra até morrer. Mas Jesus, em vez de a condenar, inclinou-se para salvar e justificar o perdido. É este o Cristo Redentor que eu recomendo. Aceita-o agora, pela fé. Vá e não peques mais. Entregue sua vida a Jesus, prezado amigo, prezado ouvinte. Eu não conheço você, mas o Cristo a quem eu sirvo, Ele conhece você e permitiu que você ouvisse esta mensagem. Não foi coincidência, não, foi providência de Deus, pois Ele tem um plano de salvação para a tua vida, para o teu lar e para a tua família. Eu não sei como está a tua família, eu não sei como está a turbulência no teu lar, mas Jesus sabe, Ele tem contemplado e Ele tem permitido que você ouça esta mensagem para que tome uma decisão sábia e entregue você, tua vida, teu lar, tua família nas mãos do Senhor. Faça como disse Paulo ao carcereiro quando ele estava na prisão. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Receba esta palavra. Quem sabe você, amigo, está longe do redil, está longe do rebanho do Senhor e ouviu esta mensagem. Quem sabe pensou: e para mim tem uma palavra? Tem sim. Jesus quer de volta você para o seu redil. O teu lugar no banco da igreja está vazio, o teu lugar no coral está vazio. O Senhor espera que você volte. Volte enquanto é tempo, volte enquanto é dia, volte porque o amanhã poderá ser tarde demais. Volte antes de Jesus voltar, para que você possa subir com a igreja para os céus, por ocasião do rapto da noiva de Cristo. Deus abençoe você, amigo, abençoe você, ouvinte, com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus escrevendo na areia, quando a multidão dele se aproximou, trazendo a mulher pecadora, dizendo ao mestre: ela muito pecou. A lei de Moisés é bem clara, e diz: tais mulheres serão apontadas. Levamos no meio da rua, perante o povo será apedrejada, esperando a resposta do mestre, ansiosos na sua decisão, segurando a mulher pelo braço, cada um tinha pedra na mão. Jesus Cristo é a paz deste mundo, onde a paz não existe a guerra. Entre vós quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Saí
pois não esperavam esta amarga lição. Se ouvia na estrada bem longe o barulho das pedras caindo no chão. Jesus levantou os seus olhos e viu na mulher um olhar mais contente. Vá e não peques mais, porque nosso Pai está sempre presente. Jesus Cristo exortou a mulher: o pecado traz tribulação. Rejeite a vontade da carne e terás alegria e perdão. Examine o Evangelho do Reino. Nosso Mestre Jesus é quem diz: se andares no caminho certo, para sempre serei